Convido os irmãos para abrir a sua Bíblia. Aleluia. Livro de 2 Reis. Segunda Reis, capítulo 22. Louvado é o nome do Senhor Jesus. 2 Reis, capítulo de número 22. Nós vamos ler o versículo de número 8 e também o versículo de número 11. Aleluia. Esperar você procurar e encontrar. Quem já achou aí, diga amém. Diz assim: disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias o entregou a Safã, que o leu. Versículo 11. Ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Aleluia. Senhor nosso Deus, fala conosco, ó Pai, essa noite. Aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, esta é a tua palavra. Adoramos o teu nome, louvamos o teu nome essa noite, ó Pai. Mas esse culto só será completo se ouvirmos o Senhor falar conosco. Fala nosso espírito pela tua palavra, assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento. E me ajude no glória a Deus e no aleluia. Meus irmãos, nessa noite vamos meditar nesse tema, que eu trago por título: a alegria de ouvir Deus de novo. Repita comigo: a alegria de ouvir Deus de novo. Aleluia. Essa passagem do livro de 2 Reis é um dos temas que nos traz um dos maiores, podemos sim dizer, avivamentos do Antigo Testamento. A história que nós lemos, que está no capítulo 22, inicia-se sim, bem antes, e ela é resultado da decadência do reino de Israel, que vem após o governo de Salomão. Salomão, que pediu tanta sabedoria a Deus, e Deus deu sabedoria a Salomão, mas no final de seus dias, o reino de Salomão, ou melhor dizendo, o próprio Salomão estava com uma rejeição de mais de 80%. Se você for ler a história, havia divisão entre as tribos e os reinos. E a consequência disso foi que após Salomão, deu-se uma grande divisão. E se de um lado, todos os reis que sucederam, pecaram e fizeram tudo aquilo que desagradava a Deus, por outro lado também no reino do sul, há cerca de mais de 200 anos, onde passou cerca de 20 reis, poucos ainda assim fizeram aquilo que era agradável ao Senhor Jesus, ao nosso Deus. Um destes foi Josias. Josias é neto de Manassés, presbítero Alexandre, Deus abençoe. E Manassés foi um rei, que a palavra chega a citar que em Jerusalém não houve um lugar em que ele não derramasse, pastor Jonas, sangue inocente. Manassés era um rei, a sua maldade era grande, um rei maligno. Para você ter uma ideia, foi no reinado de Manassés que Isaías foi cerrado ao meio. Foi no reinado de Manassés que se instaurou-se a perseguição contra os profetas de Deus.
Foi no reinado de Manassés que ele permitiu o culto a Mamon, a Maloque, e inclusive chegou a oferecer seu próprio filho em sacrifício. Olha a decadência do reino de Israel. Manassés. E a palavra vai dizer que foi-se Manassés. E após Manassés vem seu filho Amon. E Amon começa a reinar. E ele reina daquele jeito. Se meu pai fazia desse jeito, eu vou seguir fazendo desse jeito também. Se pai perseguia os profetas, sigo perseguindo também. E assim foi Amon. E ele foi se meter em algumas alianças. E por se meter em alianças erradas, a palavra diz que foi traído e foi morto. Morreu Amon. A palavra diz, também no livro de Crônicas, 2 Crônicas, que após a morte de Amon, levantou-se o povo, conhecido como o povo da terra, e este povo, após a morte de Amon, fez justiça com as próprias mãos, e matou aqueles que tinham matado o rei de Israel. E agora eles estão dizendo, quem será o próximo rei? Reúnem-se, e dizem eles, será o próximo da fila, por direito. Quem é o próximo? O próximo é Josias. Só que tem um problema. Diga qual é. Quantos me escutam bem, digo amém. Só que tem um problema. Qual é o problema, pregador? Josias tem apenas 8 anos. Quantos anos tem Josias? Apenas 8 anos de idade. E ele começa a reinar com 8 anos de idade. Quem olha vai dizer é menino. Mas Josias é símbolo de um caráter. De um verdadeiro caráter de um homem de Deus. Mesmo ainda com pouca idade, o início do reinado de Josias é diferente. Se você for ler a história de Josias, vai dizer que em nada ele desagradou a Deus. Ele não se desviou nem para a esquerda e também não se desviou para a direita. Ele foi íntegro desde o início a Deus. Desde a sua infância, ele tem uma postura diferente. Alguém olha e vai dizer, com certeza não vai dar certo, é muito menino. E eu começo essa noite dizendo, porque os acusadores são inúmeros. Gosto de olhar para você e dizer, não vai dar certo, é menino. Gosto de olhar para você e dizer, não vai longe. No início, muitos gostam de acusar. Mas com Josias nós aprendemos que é Deus que vai nos conduzindo. Que é Deus que vai nos levando. Nós sabemos que o segredo está em obedecer à voz de Deus. Josias está deixando Deus o conduzir. Josias é alguém que tem o coração inclinado para Deus. E todo aquele que tem o seu coração inclinado para a vontade de Deus, o Senhor intervém na sua história. Todo aquele que tem o seu coração inclinado para as coisas de Deus, o Senhor o conduz. Com Josias nós aprendemos aqui, que alguém mesmo novo está dizendo assim, eu não vou ser como o vovô foi. Eu não vou ser como o pai foi. Eu vou ser alguém segundo a vontade de Deus. Aleluia! Com Josias nós aprendemos que mesmo novo em idade é possível, você jovem que está aqui, ser alguém diferente que ouve a voz de Deus. Aleluia! Aleluia!
A primeira atitude que Josias vai tomar no início de seu reinado ele não vai mais prosseguir, perseguir os profetas. Profeta, meu irmão Sandro, está com carta branca, pode profetizar. Oh, aleluia! Se o profeta é a figura do próprio Deus, e a palavra que sai da boca do profeta é a palavra do próprio Deus, ele está dizendo, vamos voltar a ouvir a voz de Deus de novo. Oh, aleluia! E quando ele libera, é nesse tempo que nós vamos ter profetas se levantando como Jeremias, Sofonias, que começaram a profetizar, aleluia, oh glória ao nome do Senhor Jesus. Quantos gostam e amam ouvir a voz de Deus, digam amém, aleluia. Ele vai dar carta branca, profeta está liberado, pode profetizar. Se levanta Jeremias, se levanta Sofonias, se levanta Naum, se levanta, profetiza por nome de Uga, e começam a profetizar. Quando nós ouvimos a voz de Deus, algo muda no sobrenatural. Quando os nossos ouvidos se abrem para ouvir o que Deus tem a falar, algo muda em nossa vida. Com essa atitude, Josias está dizendo, sou um menino sim, sou novo sim, mas sou um menino que ama ouvir a voz de Deus. Sou novo sim, estou no início, mas amo ouvir a voz de Deus. Só aqueles que amam ouvir a voz do Senhor Jesus. Aleluia, cadê aquele que trouxe o glória a Deus? O aleluia. Quem ama ouvir a voz do Senhor Jesus, porque em muitos lugares está igual nos dias que antecederam a Josias. O profeta é caçado, a sua palavra é caçada. Não se tem mais direito a falar a voz de Deus. Há uma síndrome de Acabe que vamos perseguir os profetas. Dentro da própria igreja, muitos profetas são perseguidos. E a palavra do Senhor em muitos altares já não é a mesma. E a palavra do Senhor em muitos lugares já não é a mesma. Mas aqueles que amam ouvir a voz do Senhor falar, oh aleluia, aqueles que amam ouvir a voz do Senhor está a se levantar, e levantar homens e mulheres de Deus, que irão nos seus lábios, na sua boca, trazer a sua palavra profética. Lembrando que a palavra nos diz, que é pela falta dessa palavra profética que muitos se perdem, que muitos se perdem na caminhada, que muitos confundem o seu caminho, andam como cegos. Mas eu creio que aqui nessa igreja, eu e você amamos, eu amo ouvir a voz do Senhor Jesus. E a certeza é que nesses dias o Senhor está levantando homens e mulheres dispostos a se levantarem realmente como homens e mulheres, seja na sua casa, que é o primeiro campo missionário, seja no seu trabalho, seja na sua congregação, na sua comunidade, se levantar para falar aquilo que Deus quer que você fale. Nós vamos declarar que em nome de Jesus a síndrome do Acabe vai cair por terra. Sabe por que nos dias de hoje muitos criticam quem está começando, muitos criticam quem Deus está usando e levantando? É porque todo aquele que é novo ainda em idade, muitas vezes, e que se entrega na presença de Deus, entrega o seu coração para Deus, e Deus usa e levanta, revela através dele como está a realidade espiritual de muitos nos dias de hoje. E alguém está olhando alguém novo que Deus está usando e levantando, está vendo a sua própria vida, está vendo o que fez da sua vida espiritual, e o sentimento, em vez de ser, vou buscar mais,
vou adorar, vou consertar. O sentimento é igual de Acabe. Olha o que Acabe fazia. Ele comprava os profetas. Quando ele ia para a guerra, os profetas profetizavam e diziam: pode ir, rei, que o Senhor é contigo. Acabe vai chamar Josafá e vai chamar Josafá para ir. Vamos à guerra juntos. Eles estão na entrada de Jerusalém, sentados no trono, com as roupas de reis, oficiais, as vestimentas reais. E Josafá vai dizer assim: vamos consultar a Deus antes, Acabe. Acabe chama os seus profetas. E os profetas dizem, profetas de Acabe, dizem assim: ei, pode ir, que o Senhor é contigo. Josafá estranha e diz: vamos ouvir mais, não tem mais um? Tem um, mas esse eu não gosto muito. Ele gosta de profetizar contra mim, é só coisa ruim. É porque reflete os nossos dias atuais. É bom entrar no YouTube e escutar só coisas boas. É bom entrar no Instagram e escutar só coisas boas. Tu vai vencer, Deus vai te prosperar, tu vai conseguir. Mas Josafá está estranho, está dizendo: ei, mais um. Manda chamar. Acabe manda o seu oficial, vai o oficial de Acabe. Está todo mundo esperando. Quando o oficial de Acabe chega, já vai dizendo para o profeta por nome de Micaías: olha só, Micaías, está todo mundo profetizando a favor do rei. Chega lá e diz o mesmo que todos estão dizendo. Micaías olha para ele e diz: aquilo que o Senhor me falar, isso eu vou falar. Aleluia! Ainda tem homens e mulheres de Deus. Quando Micaías chega diante do rei, ele chega a brincar. De primeiro ele chega a dizer assim: ei, pode ir, rei, pode ir que Deus é contigo. E aí o rei diz: o que Deus tem? Porque, irmãos, tem muita gente que sabe, muita gente que acredita em palavra bonita, mensagem bonita, frases motivacionais, mas ele sabe reconhecer quando é Deus que fala. Tem muita gente que acredita em tudo que é tipo de mensagem por aí. Quem está escutando, diga amém. Mas ele sabe como é que é a sua realidade espiritual. Acabe vai dizer: o que é que o Senhor tem a falar? E Micaías vai dizer: assim diz o Senhor, se fores à batalha, não voltarás. Acabe vai olhar para Josafá e vai dizer: não te falei? Só profetiza contra mim. Mandaram prender o profeta de Deus. Estão indo para a batalha e Acabe diz: quando voltar eu vou te julgar. O profeta disse: tu voltar. Oh, aleluia, aleluia. Se tu voltar com vida. Tem profeta de Deus aqui essa noite, tem homem e mulher de Deus aqui essa noite. Aleluia. Olha a estratégia de Acabe, porque ele começa aí e começa a pensar na profecia. Será que é? Será que não é? Ele começa aí, mas ele sabe: e se for verdade? Ai, 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 o que ele vai fazer? Eu vou fazer uma coisa, eu vou me disfarçar. Olha o que Acabe faz, ele pega e tira as vestes reais, coloca a veste de um soldado. Josafá vai se posicionar no campo de batalha, e os assírios, a ordem era: ataquem somente o rei, nós queremos acabar com o rei Acabe. Josafá está no campo de batalha, vão perseguir Josafá. Josafá vai gritar: não é Acabe. A ordem é dada: podem parar, não precisa atacar, não é Acabe.
quando a palavra vai dizer, e olha o termo que a palavra usa, por no acaso, foi por um acidente, um soldado, ao levantar o seu arco, a palavra diz que, por acaso, ou seja, dando-nos a permissão de entender que não foi com ordem, ele dispara uma flecha, aquela flecha sobe. Acabe estava disfarçado no meio dos soldados de guerra. Oh, aleluia, mas quando a flecha está no ar, quem crê aqui essa noite no mundo espiritual, quem crê no Deus que resolve as nossas guerras, aleluia, aquele que crê em Deus não precisa arremangar as mangas e resolver as suas batalhas com as suas mãos. Há um Deus no céu. Aquela flecha tomou uma posição, e a palavra diz que acertou ele bem entre a sua armadura. Acabe vai sangrar e vai morrer no final do dia, porque um profeta de Deus falou, aleluia, aquilo que Deus ordenou. E essa história Josias conhecia. Oh, aleluia. E essas histórias, como tantas outras, o povo de Israel conhecia. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Sinta a graça do Senhor aqui essa noite, aleluia. Aleluia. Mas vamos falar sobre a alegria de ouvir Deus. E a conotação aqui essa noite é de ouvi-lo novamente. Aqui estamos falando de um povo que ouvia Deus diariamente, mas a sua realidade está distante daquilo que um dia já fora. A história vai nos dizer, e em primeiro lugar, a atitude de Josias foi, então, podem profetizar. E nos revela aqui que o seu coração está inclinado para Deus. E quando o nosso coração está inclinado, irmãos, para as coisas de Deus, há uma mudança natural que começa a acontecer em nossa vida. Eu não quero colocar muitas flores e nem enfeitar, mas eu quero dizer em nome de Jesus essa noite, que se o teu coração estiver inclinado em ouvir e seguir a vontade de Deus, Deus ele vai te surpreender no teu caminho. Aleluia, aleluia. Josias começa a dar ordens, e os anos vão se passando, e ele começa a cada dia que passa a restaurar, começa a derrubar o poste do falso ídolo, começa a restaurar o altar do Senhor Jesus, aleluia, começa a restaurar o altar do Senhor, porque quando nós começamos a nos aproximar de Deus, e ouvir a sua voz, a primeira coisa que nos damos conta, que aquilo que acontece de errado, não é culpa da igreja, não é culpa do pastor, é falta de uma manutenção no nosso templo. A vontade de Josias agora é, vamos restaurar o templo, resgatar as riquezas do templo. E a intenção de Josias é, vamos restaurar. Há muitas brechas no templo, há muitas rachaduras no templo, vamos restaurá-lo. E aqui nós entramos no versículo 8, que enquanto o sacerdote está a comando do rei, com seus auxiliares, fazendo essa restauração, estão escavando, procurando, limpando, resgatando a prata, o ouro que estava no templo, na casa do Senhor. Eles acham
o livro. E não era qualquer livro. Aleluia. E não era qualquer livro. Eles acham o livro. Quando acham o livro, tudo para. A ordem é: leve o livro ao rei, com o relatório daquilo que já fizemos até aqui. Quando chegam diante do rei, é lido o relatório. E então, Safã informou o rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. E no versículo 11 que nós fizemos leitura: ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Eu imagino aqui, em processo de restauração. Oh, como o Senhor ama, quando nós nos voltamos para Ele e iniciamos um processo de restauração. Há uma necessidade, igual Josias teve, em dizer: se meu avô e se meus pais não queriam ouvir a voz de Cristo, não queriam ouvir a voz de Deus, não queriam cumprir a vontade de Deus, eu inicio algo novo, eu começo de novo, eu restauro de novo. Oh, aleluia, porque a vontade após mim é que venhamos ouvir a voz de Deus, e o processo da restauração é iniciado. E imagina a alegria, porque o que nós temos aqui, ele está comparado à riqueza deste livro, junto ao ouro e à prata. Mas quando é achado o livro, alguém olha e diz: leve ao rei. O rei vai ouvir, e pelas palavras ele conhece a história, ele sabe. É o livro da lei. Estava onde o livro da lei, pregador? Estava dentro do templo. Mas como que acharam o livro da lei dentro do templo? É verdade, estava dentro do templo, mas estava perdido. Era a palavra e a voz de Deus, mas estava esquecido. Era a vontade de Deus para o seu povo, e ali faziam rituais, e ali faziam cultos, mas todo ritual e todo culto não era mais a vontade de Deus. Mas eu me alegro aqui nesta noite, oh, aleluia, porque neste lugar, as nossas igrejas, a palavra do Senhor Jesus, a vontade, a voz de Deus. Ei, você que chegou aqui esta noite, te alegra. Eu não sei, de repente, se alguém que nos visita pela primeira vez aqui, te alegra no Senhor Jesus. Que neste lugar aqui nós não vivemos, não é um show, não é uma armação, não é um faz de conta. Aqui é o poder do Evangelho através da palavra de Deus. A palavra do Senhor para a tua vida essa noite. A palavra é tempo de nós, aleluia, voltarmos a ouvir a voz de Deus. Aleluia. Quando o rei ouve, porque é lido para ele, quando ele ouve palavras daquele livro, ele rasga as suas vestes, simbolizando aqui dor e arrependimento. O que pode fazer isso se não for a palavra do Senhor Jesus? O que pode transformar a vida do homem se não for a palavra do Senhor Jesus? O que transformou a minha e a sua vida foi a palavra de Deus. Há um poder em ouvir a palavra de Deus. Aleluia, é pelo ouvir e ouvir da palavra que a nossa fé é fortalecida.
É pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus que a nossa fé, ela cresce, ela aumenta. É pelo ouvir a palavra de Deus, porque há poder nesta palavra. Há poder nesta palavra. Quantos creem comigo essa noite que há poder na palavra do Senhor Jesus? Há poder na palavra de Deus. Os maiores avivamentos da história vieram por intermédio da palavra de Deus. Aleluia, a palavra do Senhor tem poder. Aleluia. Eu já falei uma vez, eu repito aqui, um dos livros que mais entra dentro das penitenciárias do Brasil é a Bíblia Sagrada. E uma juíza a ser interpelada por isso, ela vai dizer: é porque este livro, todo aquele que lê, aleluia, todo aquele que carrega e lê esse livro, o seu comportamento muda. Aleluia, a palavra do Senhor tem poder. O ano era, pastor Jonas, 1900 para 1901, quando um professor de teologia, por nome de Parham, ele vai propor a seus alunos: vamos fazer um trabalho, e vai ser sobre o livro de Atos dos Apóstolos, do avivamento da igreja, sobre o dom de línguas estranhas, e todos vão trazer algo sobre o livro de Atos, e nós vamos discutir em sala de aula. Quando uma das alunas trouxe o seu trabalho, e ela chegou a uma conclusão sobre o batismo com o Espírito Santo em línguas, que esse mesmo batismo no livro de Atos dos Apóstolos ainda é possível nos dias de hoje. Ela falou: professor, eu entendo, lendo o livro de Atos dos Apóstolos, que esse mesmo batismo que nós lemos aqui é possível nos dias de hoje. E eu quero pedir, vamos orar. E fizeram uma roda e oraram, e naquele momento aquela menina foi batizada com o Espírito Santo e começou a falar em novas línguas pelo poder da palavra de Deus. Mas não foi somente isto que aconteceu. Naquele momento em que ela orou com aquela fé, pela interpretação que teve da palavra do Senhor, houve um mover sobrenatural, e começou a abalar o mundo inteiro. Aleluia, e começou a abalar o mundo inteiro, porque há poder na palavra do Senhor. Começou a mover no mundo inteiro sobrenatural. Agora é o país de Gales. É 1906. E os irmãos dentro da congregação, movidos também por um jovem que estudara, eles estão vendo e ouvindo o que está acontecendo no mundo, em outras igrejas. E eles eram daquele tipo, que o culto começava, daí a pouco alguém tinha que acordar alguém porque dormia durante o culto. E esse jovem se levantou com ousadia e poder, por intermédio da palavra do Senhor. E eles começaram a orar e a buscar o que a palavra do Senhor já havia prometido. Aleluia, a palavra diz, e a história nos diz, que naquele dia começaram a falar em línguas estranhas. E mais do que isso, o culto não terminou. Durou 6 meses, pastor Jonas, aquele culto. O país de Gales foi tomado e movido pela presença do Espírito Santo de Deus, a ponto de ter que cancelar alguns eventos esportivos no país, porque não tinha torcida. Em menos de um ano, mais de 100 mil pessoas naquele país alcançadas pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque há poder na palavra e por intermédio da voz do nosso Deus. Quantos creem nisso? Ainda no país de Gales, uma curiosidade é, quem me escuta bem, diga amém. E olha que nós temos vindo numa vigília lá, que estava abençoada ontem. Quem estava na vigília aí, diga amém. E
ainda sobre o país de Gales, uma curiosidade. Conta os historiadores que tinha 2 igrejas na mesma cidade. E eles brigavam uma igreja contra a outra. Tinham uma rixa, as 2 denominações. E Deus, naquele mover espiritual sobre aquele país, no meio do culto, um dos irmãos se levanta e falando com a congregação e a comunidade: irmãos, isso não pode continuar assim, eu sinto de Deus. Vamos lá congregar com aqueles nossos irmãos naquela igreja agora? E a igreja, sentindo que era de Deus, se levantou, saíram pela porta. Enquanto eles estão indo, Deus também tinha levantado alguém lá dentro daquela outra igreja. Oh, aleluia! Com a mesma palavra profética. Enquanto eles estão indo, se encontram as 2 igrejas no meio do caminho. E aconteceu um culto ao ar livre. E o mover de Deus foi sobrenatural, que há histórias daquele mover até nos dias de hoje. Porque há poder através da palavra de Deus. Eu não sei como você entrou aqui essa noite, mas se você ouvir a palavra de Deus, algo começa a mudar agora no seu coração. Algo começa a mudar agora na sua vida. Deus não te chamou para viver o seu passado. Deus não te chamou para viver as consequências dos teus antepassados. Deus tem algo novo para a sua vida. Oh, Espírito Santo de Deus. Quantos creem no agir sobrenatural do Espírito Santo? O mesmo Deus que operou aqui, o mesmo Deus que operou nestes países, o mesmo Deus que levantou homens e mulheres de Deus, está aqui neste lugar. Está aqui neste lugar. Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando ouvimos Deus de novo, o nosso coração se rasga. Quando o rei ouviu as palavras do livro da lei, ele rasgou as suas vestes. Porque quando o Espírito Santo vem sobre nós, a primeira coisa que nós temos consciência é que somos pecadores. A primeira coisa que nós temos consciência é que nós precisamos mais de Deus. Quanto mais cheio do Espírito Santo, quanto mais cheio da presença do Espírito Santo, mais eu tenho a consciência que preciso de Deus. Quanto mais cheio da presença do Espírito Santo, mais eu amo meu irmão. Quanto mais cheio da presença do Espírito Santo, eu tenho zelo com a casa e com as coisas de Deus. Quanto mais cheio da presença do Espírito Santo, eu cuido do templo. Eu me preocupo com as pequenas rachaduras que possam existir. Oh, tem alguém já entendendo a palavra do Senhor aqui essa noite? Josias não celebrou com palmas. Ele quebrantou-se com lágrimas. A palavra trouxe a ele consciência. A consciência gerou a ele temor, e o temor produziu nele quebrantamento. E o temor produziu nele quebrantamento. Hebreus 4:12 nos diz: a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante que espada de 2 gumes. A palavra é aquela que corta, dói, mas quando ela produz mudança, nos traz paz, retira o fardo. Eu não sei se você já sentiu, mas quando a palavra te pega, ela vem como uma espada, ela corta, mas ela também cura, porque a palavra também é bálsamo, que sara as feridas. Essa espada que é a palavra do Senhor alcança a ferida que o médico não pode alcançar, alcança a ferida que a terapia não consegue tratar,
alcança o problema que o psiquiatra, o psicólogo não consegue diagnosticar. A palavra do Senhor consegue. A palavra do Senhor consegue. A palavra consegue. Imagina a alegria daquele povo. A alegria do rei que já estava inclinado. Eu quero ouvir Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. E quando nós inclinamos a nossa vida em direção à vontade de Deus, Ele nos surpreende. E vai surpreender a Josias. Josias vai ter a oportunidade de resgatar a identidade do povo de Deus e trazer de volta uma identidade que já estava perdida, assim como o livro. Porque cada vez que esquecemos da vontade, da palavra de Deus, da voz de Deus, cada vez que a voz do Senhor é esquecida, é deixada de lado, perdemos a identidade com Ele. Seguimos a nossa identidade, seguimos a nossa vontade. Mas olha que lindo, porque Josias rasga suas vestes, vai se arrepender, e vai levar o povo ao arrependimento. E quem ouve Deus de novo, reencontra algumas coisas, e algumas são vida, direção, clareza, prazer em obedecer a Deus. Oh, aleluia! Quer fazer um diagnóstico? Faça o seu diagnóstico essa noite. Se você tem prazer em obedecer a Deus, você está de acordo com a vontade de Deus. Quem obedece por sacrifício ainda precisa consertar alguma coisa com Deus, mas aquele que tem prazer em obedecer a Deus, este reencontra a vida. A palavra do Senhor é vida. Esse reencontra a direção, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Clareza, porque Ele é a verdade. Quem conhece a verdade é liberto por esta verdade. A clareza daquilo que é verdade, daquilo que é mentira. A palavra do Senhor tem poder. Aleluia! A palavra do Senhor tem poder. Olha só que Josias, ele vai resgatar a Páscoa, e festa semelhante a esta só foi vista nos tempos de Samuel. Se você começar a ler a história e o número de doações que fizeram, e o número de sacrifícios que fizeram, o povo se voltou para Deus. O povo mudou o seu comportamento, mesmo tendo vindo de reis que fizeram tudo aquilo que desagradou a Deus. E nessa mensagem um pouco diferente essa noite, eu quero dizer que é possível também Deus fazer na sua vida algo novo. Eu trago a palavra do Senhor para dizer aqui essa noite para você. Oh, aleluia, em nome de Jesus. É noite de nós declararmos: não é o nosso passado sem Deus que vai definir o nosso futuro. Não é nenhuma maldição de família que vai definir a sua vida. Não é nenhum comportamento que foi passado de geração em geração na sua casa, que vai ter que passar sobre você também. Você tem o poder, através da palavra do Senhor, de dizer: este mal, este vício, ele se encerra em mim hoje.
essa falta de temor acaba hoje. Oh, aleluia, hoje eu quero algo novo, eu quero ouvir, Senhor, o que tens a falar. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero saber a tua vontade. Oh, aleluia. Quem pode fechar os seus olhos por um instante? A voz de Deus foi esperada em muitos momentos na Bíblia, de formas diferentes. Algumas vezes nós ouvimos a voz de Deus como um trovão, mas também outras foi como uma brisa suave. Eu não sei como o Senhor tem falado contigo nesses dias, ou como vai falar a partir de hoje, mas algo do céu eu trago através dessa palavra para você. É tempo de nós abrirmos o nosso coração e ouvirmos a voz do Senhor falar conosco, porque Ele vai além quando nós nos inclinamos a Ele. Efésios 3:20 diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos.